Salve devs, tudo bem com vocês? É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui um pouquinho de um processo de um site que eu estou desenvolvendo aqui para uma empresa da minha cidade. Um site que já é antigo e foi eu mesmo que fiz na época e eu vou mostrar para vocês como que eu segui aqui o modelo de raciocínio para poder fazer essa nova versão aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Wesley Souza. Trabalho com desenvolvimento já desde 2011 e para quem quiser conhecer um pouquinho mais o que eu faço, não sou um gerador de conteúdo nato aí, tô começando a gerar aos pouquinhos. Então tem o meu Instagram aqui, ó. Quem quiser seguir lá, wesleysouza.dev, que é o mesmo site, que é o mesmo nome do meu site também. Então wesleysouza.dev. Tem aqui alguns projetinhos que eu coloquei que eu fiz aqui recentemente, algumas dicas também. Então segue lá, manda um direct aí, fala que veio do YouTube. Daí a gente vai trocando ideias aí sobre desenvolvimento. Fechou, galera? Então, falando um pouquinho sobre a Endvali, tá? Antes de tudo, eu não vou aparecer na câmera porque tá faltando portas USB aqui no meu notebook. Então eu vou só compartilhar a tela mesmo, que eu acho que também com a minha beleza, né, não vai chamar a atenção aí de vocês. Então vamos focar aqui só no site. Fechou? Então é o seguinte, galera. Esse site Endvali aqui, ó. Esse é o site de uma empresa que, só para dar o contexto, eles fazem manutenção, calibragem de equipamentos de eletrônica industrial. São esses equipamentos aqui embaixo, tá vendo? Aqui por trás, ó. Né, que a gente chama, eles chamam de END, que equipamentos para ensaios não destrutivos, certo? Então, a empresa aqui da minha cidade nasceu em 2017. Foi eu que fiz esse site do jeito que está aqui. Aqui, ó, 2017. Tem outra empresa aqui, né, assinatura, porque as últimas atualizações foi essa agência que fez. Porque na época eu estava trabalhando em outra empresa, então não tinha tempo para poder estar fazendo. Então aqui a gente tem alguns problemas. Então, acho que no mês passado tive uma reunião com o dono, que ele queria fazer algumas atualizações aqui na parte de produtos. Eu vou acessar aqui produtos. Então, ele queria trocar fotos, remover alguns produtos, adicionar outros. Enfim. Então, olhando a estrutura aqui, eu fiz uma proposta para ele para refazer, para ajustar esse site aqui, fazer algumas melhorias que ele queria, de visual também. E também sugeri uma proposta de refazer ele totalmente do zero, mudando totalmente o layout aqui e acompanhando a evolução que a empresa teve. Então, de 2017 para cá, 2026, a empresa cresceu muito. Agora ele tem realmente uma localização, uma estrutura de empresa mesmo. Então, para acompanhar essa evolução, nada melhor do que um site novo. Mandei a proposta, ele aceitou fazer um site novo, ele gostou, provou de primeira assim, o orçamento. Então, vou mostrar para vocês como que está ficando. Então, aqui a gente tem alguns problemas. Ó, primeiro, a empresa evoluiu muito. Então, na época que eu fiz esse site, acho que foi em 2017 ou 2019, eu fiz em WordPress. Acho que estava começando a mexer com WordPress nesse ano. E o foco que o dono pediu lá era fazer a parte de produtos. Funcionar como se fosse uma loja, só que sem fazer venda. Então, a pessoa entraria no produto e conseguiria orçar aqui pelo formulário abaixo. É assim até hoje. Então, basicamente, o foco era esse. Nas últimas atualizações que a outra agência fez, foi adicionado mais conteúdo aqui, acho que de serviços. Adicionou mais textos aqui também. Ó. Acredito que é para SEO, né? Mas eu acho que não ficou muito interessante, porque, por exemplo, aqui a gente tem serviços. Aqui a gente tem serviço novamente, repetindo. Aqui ele jogou missão, visão, valores aqui sem título nenhum. Eu sei porque eu já estou acostumado com isso, mas uma pessoa que acessa aqui pode ficar meio perdido sem saber o que significa isso, esses três blocos aqui. Na seção sobre a empresa, tem a foto de um produto. Né? Não seria interessante ter uma foto da fachada ou de alguém da equipe trabalhando para humanizar um pouco mais o site. Então tem algumas melhorias de não só visual, mas de abordagem mesmo, que eu tentei resolver isso numa nova versão, tá? A agência que mexeu por último, ela removeu tudo do WordPress e fez tudo PHP puro. Então, se eu fosse fazer a atualização de conteúdo aqui nesse site atual, eu teria que acessar arquivo por arquivo, aqui ó, ao tanto de arquivos que eu tenho aqui só em informações, ó. É como se fosse um artigo aqui, né? Em produtos também. Então, cada aba aqui tem diversos produtos e cada produto é uma página. Então, é
muito ruim para fazer a manutenção do jeito que ficou. Então eu sugeri para fazer em WordPress novamente essa nova versão para facilitar a manutenção ali e até mesmo o dono ou algum funcionário dele quiser alterar algum texto, lá, algum conteúdo, ele mesmo conseguir, né? Ou solicitar para mim mesmo, que eu vou lá e faço sem maiores dores de cabeça. Então eu vou mostrar para vocês como que ficou a nova versão, que eu vou enviar ainda para o cliente para aprovação e vou mostrar qual foi o meu raciocínio para chegar nessa nova versão. Então essa aqui é a nova versão, eu vou atualizar aqui. Tem um preloader, ficou dessa forma aqui. Eu vou dar uma passada rápida para vocês verem. Então a gente tem a Hero, tem a seção de serviços, de sobre, seção de produtos, clientes, com logo e depoimento. Isso aqui é a seção de informações. Aqui é a parte de Instagram e rodapé. Então eu tive carta branca para poder fazer esse novo site, essa nova proposta. Não tive determinação de usar tal ferramenta ou tal tecnologia, não. Então tive carta branca. E aqui nesse projeto especificamente, eu utilizei a base de um template. Vou mostrar para vocês o template que eu usei nesse projeto. Não é todo projeto que eu uso isso, na verdade são minoria. Eu só uso templates em casos de orçamento limitado. Então, dependendo do orçamento do cliente, às vezes para valer a pena para a gente que vai desenvolver, é melhor usar um template e encaixar o que o cliente tem de conteúdo no template. Ou tempo. Ou E, né? Então, se a gente quiser economizar tempo, então é uma boa também a gente partir de um que isso vai agilizar bastante. Nesse aqui eu fiz um pouquinho de personalização, um pouco mais além da conta. Eu peguei o template base, reaproveitei algumas coisas, outras coisas eu não gostei do template, recriei aqui do meu jeito e vou mostrar para vocês como que ficou com base no template. O template que eu usei, ó, foi esse Induxt. Ó, vocês podem ver, é esse aqui é o original. Tem outras versões de home, mas foi esse aqui que eu peguei. Então eu arranquei essa parte aqui laranja do topo, eu não achei desnecessário. Aqui é um rotativo, né? São vários aqui. No meu aqui no caso eu só deixei um fixo mesmo, para deixar até um pouco mais leve. Acho que não tem necessidade de colocar mais coisa. Mudei um pouquinho aqui a parte de baixo também, deixei mais o padrão, removi esse aqui, ó. E redes sociais aqui também eu removi. Então deixei mais clean aqui a Hero. O que mais que eu mudei aqui? As cores, né? Basicamente em todo o projeto. Essa seção aqui de sobre, eu não gostei. Eu achei muito poluída. Então aqui na minha percepção, eu não sei qual que eu olho primeiro. Se eu olho a imagem, se eu olho o texto, se eu olho aqui embaixo, se eu olho aqui do lado. Ficou muito poluído. Então eu não gostei. E acabei criando uma nova do zero, que é com base em outro template, né? Não cheguei a baixar, eu só peguei um print e solicitei a IA aqui do Copilot, no VS Code mesmo, para fazer isso para mim. Então, algumas coisas eu fiz na mão mesmo, que era mais fácil, né? Como fazer rotacionar aqui. Essa aqui, essa composição aqui eu montei, essa aqui eu montei lá no Magnific, coloquei o logo aqui da empresa, criei esse pattern aqui, coloquei esse cara aqui também para dar um tchan ali na imagem e deixei ele mais clean aqui possível. Acho que ficou melhor do que a proposta aqui, tá bom? Deixa eu ver. Tem várias sessões aqui eu não reaproveitei, certo? Então essa sessão aqui de sobre eu não reaproveitei, essa sessão aqui eu não usei, essa parte aqui eu usei, tá? Que é essa aqui, ó. Só mudei o texto, certo? Essa aqui eu não usei, essa seção. Só usei aqui. Tem uma sombra aqui por trás, não sei se vai dar para vocês verem aqui por trás, ó. Uma sombra linear, radial. E por cima dela tem esse blur aqui laranja, né? Um circular também laranja. Então eu aproveitei ela para fazer aqui, ó. A sombra laranja, esse blur que eu fiz no Figma, se não me engano. E só a sombra aqui eu peguei a imagem mesmo, que já vinha no template. Esse botão aqui embaixo, com esse atendimento, eu peguei daqui de baixo. Então ficou legal ali, manteve o padrão. Então aqui embaixo, na seção de produtos, esse aqui eu fiz totalmente do zero. Fiz todas as imagens aqui com base nas imagens de produtos que eu tenho aqui no site atual mesmo. E montei lá com inteligência artificial também, mesmo para padronizar aqui o mockup. Aqui embaixo eu coloquei os logotipos. Depois acredito que vai entrar mais aqui clientes. Eu vou pegar com o cliente. Esse de clientes aqui eu peguei. Essa seção aqui eu não aproveitei.
Então, aquela seção ali de clientes é essa aqui, ó, certo? E de depoimentos também eu reaproveitei, ó. Então, eu reaproveitei aqui. São fictícios por enquanto, mas depois a gente vai colocar os depoimentos oficiais. Removi esse cara aqui, essa imagem aqui flutuante. Essa seção aqui não usei. Essa seção aqui não usei. Essa seção aqui eu usei. Opa, eu usei como informações, que é essa aqui, ó. Que é o que aqui, tá vendo? Tipo um blog aqui, artigo mesmo. Também criei as imagens com IA para padronizar. E aqui embaixo eu coloquei como se fosse um Instagram. Talvez eu utilize imagens fixas mesmo, ao invés de puxar dinamicamente para não pesar muito. Vou definir isso ainda, mas eu reaproveitei aqui, ó. Só coloquei um títulozinho aqui em cima, um arroba que vai para o Instagram da empresa. No rodapé, eu coloquei uma cor sólida, um azul ali do logotipo escuro. Tem um pattern de curvas aqui na parte de baixo, não sei se vai dar para vocês verem, mas tem uma curvinha aqui. Enfim, basicamente ficou igual aqui, tirando a imagem de fundo. Essa parte aqui que a gente clica, abre esse sidebar aqui à esquerda. Também mantive, só troquei a imagem aqui. Isso aqui é a imagem do dono, que eu criei com inteligência artificial, com tudo certinho. Talvez depois eu pegue uma imagem real dele mesmo lá, que ele pode me enviar. Troquei, coloquei as informações de contato aqui, um resuminho do que a empresa é aqui. Então ficou dessa forma. Como eu usei o template aqui em HTML, CSS e JavaScript, eu já fiz as alterações direto no código. Não achei necessidade aqui de criar um layout, passar isso para o Figma para fazer as alterações lá. Então eu já fiz direto no layout, mas não é sempre que eu faço assim. Nesse caso aqui também eu vou mandar o link, eu já tenho disponível aqui, vou mandar o link, não vou mandar o localhost, né, óbvio. Já está hospedado num link temporário aqui, vou mandar para o cliente, então ele vai conseguir visualizar ele já funcionando. Só tem a parte da home aqui por enquanto. Então, para ele aprovar é muito mais fácil, porque ele já vai ver em funcionamento, né, os efeitos e tudo mais. E depois no próximo vídeo eu posso trazer para vocês um pouco do feedback que o cliente me mandou, depois da avaliação dele. Claro que aqui a parte de conteúdo eu vou repassar para o cliente que ele vai poder trocar, ele pode me passar depois um texto atual, se ele quiser corrigir alguma coisa aqui. E assim a gente ganha tempo, porque se ele aprovar a estrutura, o design, eu vou ter que passar toda essa estrutura aqui para dentro do WordPress, né? Criar campos personalizados aqui para alterar os conteúdos. E depois eu faço uma página interna para ele ver como que ficaria. E o restante eu monto direto lá no WordPress mesmo. Talvez eu use Elementor para criar algumas páginas internas aqui para facilitar a montagem. Eu vou ver ainda como vou fazer. Esse foi o processo que eu usei nesse site aqui. Tá? Então esse aqui foi o template. Eu peguei algumas ideias de outro aqui também, ó. Tem alguns modelos diferentes de homepage. Aqui o preloader, tá vendo? Esse aqui é um pouco diferente, mas acho que aqui não usei nada. Não usei nada ali na minha versão. Vamos ver se tem alguma coisa. Esse aqui também é bem bonito, ó. Uma coisa que não funcionou também foi esse ponteirinho aqui seguir o mouse, né? O ponteiro no mouse, que é coisa que corrigir. Então agora ele segue aqui o ponteirinho do mouse. Então isso aqui tá bem bonito também, daria para usar, eu acho. Principalmente o topo aqui eu achei bem bonito. Aqui, ó, aqui eu peguei a ideia daquele ali. Então esse cara aqui é o que tá aqui. Porém eu só coloquei aqui um botãozinho azul. Ficou bem encaixadinho ali, ficou legal. Deixa eu ver o que mais aqui eu aproveitei. Aqui acho que eu não aproveitei mais nada. Ele tem uma barra aqui pro fundo, ficou legal também, ó. Poderia usar esse aqui para fazer a equipe, né? Mas eu acredito que ele não vai querer, então por isso que eu não coloquei ali. Mas caso precisasse uma seção para mostrar membros da equipe, poderia tranquilamente usar esse aqui, tá bem bonito, inclusive. Esse aqui também tá bem legal, ó. Daria para fazer algumas coisas. Até produtos daria para fazer aqui, ó. Não pensei. Na verdade, acho que eu nem vi. Poderia ter feito assim, que é um pouco diferente. Mas beleza, vamos lá. Aqui é um pouquinho diferente também, a parte de blogs, ó. Enfim. Então, é uma sugestão, principalmente para quem não tem muita ideia assim de design, de como começar a seguir alguma coisa, ou é dev back-end, que geralmente os caras que só mexem com back-end, cara, os caras têm um bloqueio bem grande em questão de design. Então, a ideia pode trabalhar com templates, trabalhar misturando partes de um template com outro, como eu fiz aqui. Porém, é preciso manter um padrão. Então, se você usa botões redondos, você não vai pegar a parte de uma outra coisa
de um outro template que tem um botão quadrado e manter ele quadrado. Então você precisa seguir um padrão de design também, entendeu? Mas é mais para você pegar a ideia mesmo de como fazer, que foi o processo aqui que eu fiz. Claro que depende do cliente, às vezes ele não quer template, então você precisa respeitar isso. Você define na reunião com base em alguns critérios. Tem cliente que é bem tranquilo, como esse aqui, e então eu vou mandar para ele esse link e vamos ver o feedback deles. Tá bom, galera? Então foi só uma explicação aqui de como que eu fiz esse processo. Então pedir para vocês aí, quem quiser pode me seguir aqui. Eu preciso atualizar meu portfólio, tá, com alguns projetos. Então meu site aqui tem alguns projetinhos aqui, mas tá bem, tem alguns novos que eu fiz, eu preciso colocar. Tem ver mais projetos, ele abre o Behance. Então tem alguns projetinhos que eu fiz aqui, tem do Alok também que ficou bem legal, ó. O redesign que eu fiz do Alok, do site da Alok. Tem até um link aqui para, não sei se eu pus o link, mas acho que tem um link aqui. Deixa eu ver se eu lembro aqui, pessoal. É esse aqui. Fiz para estudar o GSAP, né, que é essa animação aqui por trás, essa animação com screw e tudo mais. Então, tem trabalho, tem vídeos lá que eu divulgo isso, mostra um pouquinho mais. Tem também um que eu fiz agora, foi esse aqui, ó. É um processo em Speed, né? Que vou mostrar para vocês. Tem um link aqui, ó. Eu peguei uma Hero Section ali no Pinterest e refiz ela aqui com ela animada, que é essa aqui. Então, quem quiser também aprender a ver como que eu fiz isso aqui também, pode pedir lá no Instagram para mim, ó. Ou tiver alguma ideia, ó, Wesley, eu quero. Você consegue montar essa Hero aqui para mim, em formato de vídeo, para ver como seria o processo. Algo didático mesmo, mas pra gente aprender aqui a fazer junto, tá bom? Nada profissional assim, que você vai precisar. Não é para você pedir trabalho que você tá vendendo aí para eu poder fazer aqui, né? Tá? Mas pedir uma ideia, falar, putz, eu queria fazer tal coisa. Tem como você fazer um vídeo de como você faria. Enfim, dá pra gente agendar, né? E marcar esse vídeo aí. Fechou? Deixa eu ver quanto tempo tá dando aqui. Eu não sei onde tem tempo nesse negócio. Onde tem tempo aqui? Tô usando o OBS, tá, gente? Putz, não sei onde tem tempo. Não sei quanto tempo tá dando o vídeo, mas já deu bastante, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham, pra quem ficou até agora, com paciência aí. Espero que vocês tenham gostado. Aberta a mente aí. E vamos que vamos.